Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando da segunda carta de Pedro. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos estudado do primeiro capítulo até o verso 9, e hoje nós vamos falar do verso 10 até o verso 21. Pedro começa a falar então a respeito do uso dos dons. E ele entendia que este uso dos dons, os dons que são dados pelo Senhor, eles levam a um conhecimento maior de Cristo. Então ele dizia que os cristãos eles deveriam buscar isso. Eles deveriam se aperfeiçoar, eles deveriam ativamente conhecer e usar os dons e fazer com que as suas atitudes se assemelhassem cada vez mais às atitudes e aos mandamentos do Senhor. Muito provavelmente naquela época, os falsos mestres, eles se autoelogiavam, eles achavam que eles tinham uma vocação e uma eleição divina, ou seja, que eles haviam sido eleitos e vocacionados por Deus. E esta eleição, esta vocação, era a desculpa deles para todo tipo de licenciosidade, de pecaminosidade. Ou seja, eles usavam isso como uma licença para pecar, uma licença para fazer o que era errado, sem preocupação nenhuma, porque eles achavam que como eles haviam sido eleitos, como eles haviam sido comissionados, eles estavam livres do pecado. Calvino já falava que não, que eles estavam predestinados à justiça, eles seriam julgados sim. E como é que ele fala isso? Porque Pedro, ele dá essa ideia aqui. Pedro diz que a eleição só é vinda de Deus, ou seja, só o Senhor é que dá essa eleição, é que dá esse comissionamento. Ninguém mais. Entretanto, do nosso comportamento, nós ficamos sabendo, nós provamos que a eleição foi feita ou não foi feita. Como assim? Pelo nosso comportamento, pelo uso dos dons, pela nossa proximidade com o Senhor, o nosso andar santo, nós demonstramos, nós provamos que fomos eleitos e comissionados pelo Senhor. A eleição feita por Deus, ela é em Cristo. Então eu tenho o elemento aqui, o Filho de Deus aqui, como figura principal da eleição. Sem Cristo não há eleição, não há conhecimento, não há proximidade. Ao contrário, sem Cristo há ruína. Deus chama os homens, como nós já vimos, e Ele capacita. E esta situação de ser chamado faz com que o cristão se entregue a Cristo, e esta entrega se caracteriza pelo viver santo. Este é o sentido, esta é a razão de ser do cristão. Pois muito bem, mas todos os que ouvem progridem nessa conduta cristã? Claro que não. Tanto é que nós estamos vendo aqui os falsos mestres, tanto é que nós vemos hoje no mundo, nas igrejas inclusive, comportamentos que se separam, que se afastam do comportamento que é preconizado, que é esperado de um verdadeiro cristão. Nem todos os que ouvem progridem.
E aí, o que nós temos é que o progresso nessa conduta cristã é um sinal de eleição. E, portanto, nós devemos buscar essa eleição, essa conduta, esse conhecimento. Porque a eleição já foi feita, então é a nossa parte agora buscar cada vez mais beber de uma água santa e pura. O resultado, diz Pedro, só podem ser dois. Primeiro, você não vai tropeçar. Então, o resultado dessa conduta santa, dessa conduta cristã, é que você não tropeça, não há obstáculo, porque você está andando retamente. Então, você não tropeça. O alvo aqui é uma longa viagem. Em direção a quê? A um reino eterno que era negado por estes hereges. A eternidade desse reino era negada por eles. Não era futura. Eles já são salvos e pronto, está resolvido, está acabado. Então, Pedro diz que este reino, que é o nosso alvo, ele tem 3 características. Ele é eterno, ele é futuro e ele pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por eterno, o que ele quer dizer? Que, Jesus já veio, o reino iniciou, porque o que acontece quando Jesus vem em carne a este mundo? Ele inaugura o reino de Deus. Só que é uma inauguração. Não está completo. Quando vai se completar? Ninguém sabe, nem o Filho. Porque isto está para o futuro. A completude, o completar este reino, ao contrário do que os hereges falavam, ele ainda vai se dar. Essa consumação é que vai acontecer, porque ela é futura. Então, aquilo que nós temos é uma parte, é um prenúncio. Não é a obra toda, porque a obra está sendo feita. Nós estamos progredindo, nós estamos nos aproximando. Esta escatologia, este futuro, ainda está lá na frente. Ao contrário do que eles diziam, que já estava aqui. Não. Isso aqui, esse reino futuro, ele pertence a Cristo, que é o nosso Senhor e a nossa salvação. E nós só entramos nele lá no final, quando ele estiver completo, quando nós o veremos face a face. Quando nós tivermos um relacionamento com ele e no momento que o Pai determina. Eles não deviam deixar que esse intelecto atrapalhasse. Então, o que acontecia com estes gnósticos, com estes hereges? Eles estavam deixando o raciocínio, o intelecto, a apreciação intelectual, substituir a moral. Não existe substituição da moral pelo intelecto. A moral é a moral, ela precisa estar. Nós precisamos ter um comportamento moral. Então, Pedro está dizendo que existem duas situações temporais. O que nós somos e já somos em Cristo e aquilo que haveremos de ser. E existe uma distância aqui entre o que nós somos e o que nós devemos ser. Paulo também explica isso. De tal maneira que o que nós somos e o que nós havemos de ser precisa ser completado, precisa ser adquirido através de uma convivência, de uma comunhão, de um conhecimento não intelectual, mas de um conhecimento profundo de Cristo, de Jesus. Era isso que Paulo estava dizendo. E aí ele passa a falar então de verdade. Por quê?
Porque os gnósticos diziam que eles eram os donos da verdade, que a verdade estava com eles, quando isto não é correto. A graça de Deus, o que Deus nos deu por graça, por amor, estava sendo pervertida, estava sendo usada como pretexto para licenciosidade, pecaminosidade. O que eles diziam conhecer de Deus, não, isso é suficiente, eu não preciso obedecer porque eu já conheço. Quando, na verdade, não era assim. As suas vidas deixavam a desejar, porque eles não seguiam o padrão de santidade, o que devia ser feito. Isto é uma advertência. É muito fácil para que aquele que é novo convertido se deixe enganar por um discurso como este. A tradição cristã que vinha dos apóstolos, ela vinha diretamente de Cristo. Por quê? Porque Cristo ensinou os apóstolos e os apóstolos agora estavam espalhando os ensinamentos de Jesus. Isto é uma unidade. Paulo não explica uma coisa e Pedro outra. Tiago não explica uma coisa e Judas outra. Não! Eles explicam exatamente a mesma coisa. Porque isto é uma coisa só. Porque a verdade é uma coisa só. Ele fala aqui que ele dá a ideia aqui de um levantar de acampamento. Lembrem-se que os hebreus naquela época e antes disso, eles viveram muito tempo em tendas. E quando se fazia levantar o acampamento? Se levanta o acampamento para ir para outro lugar. Muito bem, mas Pedro não estava vivendo mais em acampamento. O que ele está dizendo levantar acampamento? Levantar acampamento aqui, ele está dizendo que a morte dele está próxima. E efetivamente, ele morre mais ou menos com 60 anos, um pouco depois dele escrever esta carta. Ele morre sob o imperador Nero, um dos mais terríveis imperadores de Roma. E nesta época, os cristãos estavam ficando cada vez mais impopulares, as pessoas não gostavam. Por quê? Porque os cristãos falavam das coisas erradas. Porque os cristãos diziam que nós temos que viver corretamente. Então, veja, a verdade aqui, que é a verdade que os apóstolos traziam, é a verdade de Jesus. E a verdade de Jesus é a verdade de Deus. Portanto, isto é uma coisa só. E ele estava dizendo para as pessoas, amados, não se deixem enganar por coisas que outras pessoas estão dizendo que é verdade, porque não foi assim na palavra, nos profetas, não foi assim que Jesus explicou, não foi assim que nós, os apóstolos, aprendemos diretamente de Cristo. Eles muito provavelmente devem ter dito que não haveria ressurreição, que a ressurreição já tinha acabado e que a consequência disso, de que a ressurreição acabou, é que o crente já tinha ressuscitado e que o que era futuro já veio por conta do Pentecostes, por conta da vinda do Espírito Santo. Então, o que eles falavam? Eu não tenho que esperar mais nada, não tem mais nada para vir. Não tem mais reino futuro, não tem mais ressuscitação futura, não tem mais parousia, não tem mais nada no futuro. Tudo que está acontecendo aqui é o que é. Já aconteceu e, portanto, não esperem mais nada. Era isso que eles pregavam. E aí, agora nesta parte, Pedro começa a tratar de uma passagem muito importante em que
houve a transfiguração de Jesus. E Pedro estava presente. Então ele usa esta passagem que está contada nos evangelhos, ele usa isso para explicar que essa transfiguração não foi a realização final. Não! Isto era um gostinho, isto era uma amostra, um antegozo, era para mostrar como iria acontecer, não agora na ressurreição, mas no futuro, quando Jesus viesse a sua segunda vinda, que nós chamamos de parousia. Então ele usa agora esta passagem para explicar a verdade. O poder e a vinda de Jesus, ela tem uma referência ao poder e à glória que foram dados a Jesus. Então lembrem-se, nós temos dois momentos importantes na vida de Jesus. A sua extrema humilhação, que culminou com a sua morte, o seu sofrimento na cruz, a sua descida ao Hades, até o local dos mortos, para pregar para eles. E depois a sua exaltação, que foi a ressurreição e a sua ascensão aos céus, onde ele está junto com Deus. Então, o poder, a glória, ela tem referência a esta ascensão. Mas Pedro diz o seguinte, que aquela transfiguração que aconteceu e que eles conhecem, é como se fosse um modelo, é como se fosse um padrão. É como se eu estivesse enxergando lá o que vai acontecer no futuro. Não o que aconteceu e não vai mais acontecer, mas o que vai acontecer. Então, na passagem da transfiguração, nós vemos honra e glória. Ora, o Senhor não fala de que Jesus é o seu amado? Então, de novo, isso aconteceu no batismo, isso aconteceu na transfiguração. Tá? E aqui ele fala que quando Jesus vier na sua segunda vinda, na parousia. O que é essa parousia? Essa parousia é uma palavra que antigamente se utilizava nas visitas oficiais de um rei. Toda aquela corte, toda aquela preparação com honra e com glória. Então, aquela passagem da transfiguração, aquela nuvem que veio, aquela palavra do Senhor, isto é só uma demonstração do que haveria de vir na segunda vinda, que não aconteceu ainda, que vai acontecer, portanto o reino é futuro. A verdade estava atestada nas Escrituras. E aí Pedro diz assim, você não acredita em mim? Tudo bem. Então se você não acredita em mim, vá nas Escrituras. Vá lá. Veja os profetas. Os profetas estão falando isso. Então se você não acredita no apóstolo, acredite no profeta. A voz que se ouviu lá, né, ela só atesta, ela só confirma as profecias do Antigo Testamento, quando indicam, quando mostram Jesus como o Messias. E quando mostram que todo este reino, ele iria se instalar, mas ele só iria se completar com a parousia, com a segunda vinda do Senhor. Então, a transfiguração, ela dá testemunho da validade dos profetas. É isso que Pedro está explicando. A metáfora, então,
utilizada aqui é de uma candeia, de uma tocha. Jesus é comparado à luz do mundo. Então, o que é que uma luz faz? Quando eu quero limpar alguma coisa, eu abro tudo, acendo luz, se estiver à noite, eu ilumino bem. Por quê? Porque quanto mais iluminado está o que eu quero limpar, mais eu enxergo a sujeira e, portanto, melhor é a limpeza. Cristo foi esta tocha, Cristo foi esta candeia, Cristo é a palavra, porque aqui a Escritura está sendo comparada à luz, como também Cristo é. Por que, Eleni? Porque Cristo veio explicar e aplicar a palavra. E aí ele fala numa tal estrela da manhã. Estrela da manhã é a primeira estrela que aparece nos céus. Os astrônomos chamam de Vênus, que é a primeira estrela que aparece como a estrela que ilumina. Opa, já vai chegando o dia. Como é que eu sei que está chegando o dia? Ah, Vênus está ali, ó. Tô vendo, ela brilha mais. Estrela da manhã significa parousia, tá? O Senhor está perto? Está. Será que a estrela da manhã vai brilhar? Vai. Aqui, amados, Deus mandou o seu Filho para resgatar o seu povo. Aqueles que ouviram passaram a ser testemunhos de Cristo e passaram a trabalhar no mesmo sentido que Cristo. Então aqui nós temos uma transformação, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo libertos cada vez mais de tudo que está errado, porque quanto mais a luz do conhecimento de Cristo opera em nós, mais limpos, purificados nós somos. Lembrem-se que o Messias é visto como uma estrela, sol da justiça, conforme Malaquias. Então, em Números, tem a metáfora da estrela, né? O sol, em Malaquias. Em Apocalipse, ele fala especificamente de estrela da manhã para Cristo. Certo? Então, o que ele está falando aqui? Que nós temos que observar as Escrituras até que a plena luz se instaure. Ela já veio, mas ela não está ainda brilhando totalmente. A transformação ainda está acontecendo. O Espírito ainda está agindo em nós para nos transformar. Transformar em quê? A transformação, meu amado, é cada vez mais parecida com o próprio Cristo, porque nós seremos tornados semelhantes a Ele, segundo Paulo. Nossa peregrinação é uma peregrinação num mundo de trevas. Deus fornece uma lâmpada, as Escrituras. Deus forneceu um luminar, que foi Cristo, que veio fazer o que estava escrito. Todo o resto da nossa vida deve ser governado pela palavra de Deus, que foi executada, inclusive, em seu Filho Jesus. Quando nós reconhecemos a verdade, nós estamos diante da melhor coisa do mundo. A coisa mais importante do mundo é reconhecer a verdade. Não a verdade que estes hereges estavam pregando, mas a verdade que os apóstolos estavam ensinando, porque aprenderam diretamente de Cristo e Cristo veio realizar as Escrituras. Nenhuma profecia surge, meu amado, da interpretação do profeta, não vem da cabeça dele, não vem da boca do profeta.
todas as profecias, inclusive a interpretação, vem de Deus. A Escritura foi dada pelo Espírito, que é quem deve interpretar. É o Espírito Santo que nos auxilia na interpretação das palavras sagradas. Os falsos mestres leem a Bíblia, mas eles leem de forma errada porque eles não têm o Espírito. Mesmo que eles digam que têm, eles não têm. E aqui ele usa uma metáfora marítima. Pedro usa uma metáfora marítima para fechar o assunto de verdade. Um navio levado pelo vento. Tem lá a vela, e quem é que leva? O vento. É o vento que estufa as velas, levando o navio. A mesma coisa acontece com os profetas. Os profetas, como navios, são levados pelo vento, ruar, que é o Espírito Santo. Os profetas são levados na direção que ele quer que sejam levados. Aí eles são verdadeiros profetas e não falsos profetas. A revelação não é questão de recepção. Eu estou recebendo. Não. Significa cooperação. Em que sentido? Quanto mais eu conheço, mais eu recebo. Mais eu sei a respeito de Cristo. E nós podemos confiar na Escritura? Sim. Por quê? Porque quem fez a Escritura foi Deus. Ele está falando da origem da palavra. A palavra surge de Deus. Logos é o nome de Cristo. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então, meu amado, aqui o Espírito Santo não usa instrumento, objeto, não. E poderia. Mas o Espírito Santo usa homens. Amado, o Espírito Santo usa homens. Qualquer homem? Não. Homens santos. Homens dedicados, plenamente comprometidos com a obediência, a orientação do Espírito Santo. Amém, amados? Bons estudos.